Sabendo que o Chico Xavier já recebeu milhares de cartas a tantos corações sofridos, né, companheiro? Cartas que algumas são aí, nós temos arquivo, uma minoria, as demais não temos, enfim. Mas se fosse para você, o Alisson Pontes, escrever uma carta para o Chico, o que que a gente leria nessa carta, Alisson? Eu acho que é o simbolismo da gratidão, porque, como eu falei aqui, como o Chico ele fez o que ele fez, a gente não tem palavras de reconhecimento, de gratidão. Sabe por quê? Como nós estamos conversando aqui, o Espiritismo ele tinha uma grande possibilidade de entrar num viés extremamente, como nós vamos dizer assim, elitizado. O Chico ele trouxe, na sua essência de trabalho, de construção, uma simplicidade, um amor. Ele trouxe o real sentimento do Espiritismo, que é o de servir, que é o de amar, que é de aliviar os corações. Sabe por quê? Eu até me emociono, Hélito, porque eu penso assim, talvez, se sem o Chico, nossas casas espíritas hoje, quando alguém chegasse para uma palestra pública, a pessoa ia ali, muitas vezes um pai de família, desempregado, com 3 filhos para criar, com dúvidas, com desesperos, com extremas dificuldades, ele chegaria ali e iria ouvir o princípio do perispírito. E isso, com todo respeito a esse assunto, que é natural, nós temos que estudar tudo, mas hoje, pela talvez a influência de um Chico, ele ia ouvir o Cristo Consolador, as esperanças, a fé. Ele sai da casa espírita muitas vezes com uma cesta, com um alimento, com um abraço, com uma fraternidade. E isso não tem preço, porque esse é o espiritismo que nós temos que pregar. A ciência, a filosofia são aspectos importantíssimos e essenciais ao espiritismo. Mas hoje ainda nós precisamos daquele espiritismo para o povo, daquele espiritismo que consola, que esclarece, que alivia, porque eu acredito que se o Chico estivesse às portas da casa dele, do Grupo da Prece, por exemplo, Luiz Gonzaga, Comunhão Espírita, quando alguém chegava lá, como você disse bem das cartas, chegavam aquelas mães, imagina a dor de você perder um filho, e ali, como algumas já nos disseram, por exemplo, que o Chico não falou nada, ele me deu um abraço. E aquele abraço eu senti o maior reconforto do mundo. Ele paralisar, ele paralisar, inclusive, um tempo, algumas escritas e algumas atividades com o protesto dos espíritas para concentrar a sua energia para escrever cartas para aquelas mães que seriam um sinal, um farol da continuidade da vida, daquelas mães que muitas vezes desesperadas não tinham mais o reconforto. E nos dias das mães, passaram o dia das mães no presídio, com as mães daqueles que se encontravam ali encarcerados por entender a dor daquela mãe, que muitas vezes deu orientação e tudo para aquele filho, mas ele ainda seguia um caminho e ninguém acreditava nele, mas o Chico ali demonstrava que acreditava naquele coração. Então, eu acho que a carta seria grande, mas seria simbolizada, meu amigo, assim, na gratidão. Porque e esse exemplo para nós, que nosso exemplo máximo primeiro é Jesus, e nós não podemos esquecer disso nunca, mas em tratando de filosofia espírita, Chico demonstra a essência do nosso espírito, da nossa doutrina, que é do amor que nós devemos ter uns para com os outros. Quando nós estivermos vivendo a burocracia, e quando nós saímos da nossa casa espírita para falar mal uns dos outros, daquele irmão ali que está... Nós não entendemos o espiritismo ainda. Porque o espiritismo, inclusive, só para finalizar a nossa fala, quantas pessoas chegam para nós e falam assim, houve uma briga na cidade, montou uma outra casa espírita. Isso, para mim, é uma tristeza. Porque você vai numa casa espírita, um lugar que prega o evangelho de Jesus, a doutrina espírita,
que esclarece tudo, que um dos princípios básicos é a gente saber que a gente reencarna para vencer as diferenças e nós vamos num templo de esperança, de amor, e ali reforçamos ou construímos uma inimizade. Tem alguma coisa que não está certa. Então, eu acho que por isso que a importância de trazer Chico cada vez mais para o movimento, para que a gente possa ter essa simplicidade, esse amor, e não se perder nesse processo de fazer com que o Espiritismo se torne uma doutrina elitizada. Isso nós temos que lutar sempre para que isso não aconteça.